Eu quero viver num mundo amoroso. Eu realmente acredito na revolução do afeto, sabe? Eu acredito que a gente quer a mesma coisa enquanto ser humano. A gente quer se sentir amado, a gente quer se sentir visto, a gente quer se sentir importante. E não tem nada de errado com isso. O nosso papo a gente inventa. Olá, eu sou Débora Aguiar. Eu sou Graciema Freitas e esse é o nosso papo a gente inventa. Gente, hoje está muito chique. A gente está com a nossa primeira convidada internacional. Chiquérrimas. Diretamente de Lisboa. Ela que é especialista em comunicação autêntica, Zoe Dorei. Bem-vinda! Bem-vinda, Zoe! Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui e tô louca para bater esse papo com vocês. Zoe, a gente sabe que a grande maioria das mulheres vive tentando agradar, foi ensinada a agradar. O que você acha que elas perdem nesse processo, nessa busca incessante de agradar o outro? Perde a saúde mesmo, né? A gente pode olhar por um lugar biológico, que tudo que a gente reprime dentro da gente vira uma inflamação no nosso corpo, né? Então, se a gente pegar o trabalho do Gabor Maté, por exemplo, que é um médico húngaro-canadense que trouxe muito esse conceito do trauma para a gente, para o mainstream, vamos colocar assim, né? Ele percebeu e ele traz várias pesquisas que mostram que mulheres que não se escolhem, né, que abrem mão de si para os outros, e que isso é um efeito de uma sociedade patriarcal que a gente ainda vive, né, uma sociedade que prioriza os homens, né? Então, as mulheres que ainda que somos a maioria, inclusive, né, que a gente abre mão da gente pelo outro, porque a gente aprendeu que isso é amor, que isso é ser uma boa mulher, que isso é ser uma boa mãe, a gente acaba ficando doente depois. Então, câncer de mama, por exemplo, é uma doença muito comum em mulheres que escolhem o outro antes de se escolher, artrose, doenças autoimunes. Então, a primeira coisa de tudo que a gente perde é a nossa saúde, infelizmente, né? É pesado. A coisa de agradar, da gente querer ser aceita, né? É, Hoje, que bom que a gente está podendo, enfim, ter contato com isso, ter mais consciência. E aí, Zoe, quando a gente fala de mulher, a gente fala também sobre vulnerabilidades. É claro que isso é do ser humano, mas está muito conectado à mulher. E muitas pessoas associam a vulnerabilidade à fraqueza. Como ressignificar isso? Já que assim, a gente sabe que mostrar vulnerabilidade pode ajudar muito a construir vínculos, né? A vulnerabilidade, ela é uma tecnologia importantíssima para o nosso funcionamento, né? Se a gente não se deixa vulnerabilizar, significa que a gente está rígido, que a gente está duro, e aí que o nosso coração não abre, né? E aí viver com o coração fechado é uma vida muito dura, muito seca, muito pequena, eu diria, né? Agora, a vulnerabilidade na sociedade patriarcal é vista como uma fraqueza. Então, esse é um preço que os homens pagam super caro também, porque o homem não pode ser vulnerável, ele não pode estar desarmado, né? O homem é colocado nesse lugar do todo-poderoso, então ele não pode realmente sentir os sentimentos dele. Então, eu acho que até no fator da vulnerabilidade, os homens pagam mais caro do que as mulheres, porque a gente, por mais que a gente tente não se vulnerabilizar, é mais difícil, né? Porque a gente tem uma conexão maior com o coração. Eu acho só da gente gerir um ser humano, isso já muda a nossa predisposição biológica, né? E a gente também, hormonalmente, tem muito mais complexidade que os homens. Mas a vulnerabilidade, ela é o que me faz estar atualizada com o que está acontecendo dentro de mim. Se eu não percebo o que está acontecendo dentro de mim, a minha comunicação acaba sendo caótica, porque eu não sei exatamente o que eu estou sentindo, eu não sei o que eu estou precisando, e eu tenho medo de dizer isso. Então, são aquelas pessoas que se comunicam de um jeito reativo, que o problema é sempre o outro, e que acabam também vivendo uma vida
mais sofrida do que deveria, né? Porque a vida dá para ser boa, mas na medida que a gente trava a nossa vulnerabilidade, a gente também trava a nossa capacidade de felicidade, porque a gente não consegue só cortar uma parte, né? A gente pode cortar uma parte, só que essa parte é como se fosse um círculo. Se eu corto a vulnerabilidade, todo o círculo encolhe. E esse círculo que encolhe, ele inclui a felicidade, a alegria, o tesão, todas as outras coisas também, né? Então, o difícil, né? O trágico da gente não dar espaço para sentir o que quer que seja, o que quer que aconteça dentro da gente, é que a gente diminui também as coisas gostosas. E o que a gente percebe é que, saindo aqui da nossa bolha, né? No geral, as pessoas elas não têm um diálogo, né? Uma comunicação com elas próprias. Então, acessar isso fica custoso, né? Aliás, não acessar isso é bem custoso para a própria pessoa e para os seus relacionamentos, não só amorosos, relacionamentos no geral. Falando dessa questão da fragilidade, existe uma forma saudável da gente se expor emocionalmente sem se sentir necessariamente desprotegida? Essa pergunta é uma pergunta importante, assim, né? Porque quando a gente começa a se reconectar com o nosso sentir, né, e começa a saber verbalizar isso, é muito importante que a gente tenha uma inteligência emocional de perceber: aqui é seguro eu fazer isso, né? Porque a vulnerabilidade, né, se a gente for traduzir essa palavra no latim, é a capacidade de se machucar, ou seja, eu tiro as minhas defesas. Então, eu quero ser vulnerável em lugares onde a minha vulnerabilidade vai ser acolhida, onde não vão usar isso contra mim, né? Mas como a gente vive num mundo onde a vulnerabilidade assusta todo mundo, então realmente é importante que a gente perceba, deixa eu ver, aqui eu posso baixar minha guarda? Ou aqui é importante que eu, né, esteja mais me protegendo, né? Zoe, vamos pensar que o nosso público é majoritariamente feminino, né? Porque aqui a gente sempre está trazendo assuntos, descomplicando assuntos do universo feminino. Falando de comunicação, comunicação ali da mulher, quais são os sinais de que uma mulher ela está se comunicando de uma forma assim para agradar e não efetivamente para se expressar? Olha, a primeira coisa é a gente perceber, eu quero fazer isso ou eu não quero, né? Porque a gente aprendeu que a gente tem que dizer sim para as coisas mesmo quando a gente não quer. Então, a primeira coisa é perceber isso. Eu estou dizendo sim porque eu quero, ou eu estou dizendo sim porque eu estou com medo que essa pessoa não goste de mim, né? E o que acontece é que na nossa infância, a gente nasce com duas necessidades muito importantes. A necessidade de pertencimento, que é essa que eu vou olhar para o mundo e pensar, melhor eu não chorar agora, porque senão minha mãe vai ficar brava e não vai me dar um beijinho. Né? Então, é um mecanismo importante, porque a gente precisa pertencer quando a gente é um bebê, quando a gente é uma criança, senão a gente morre mesmo, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente também nasce com uma necessidade de autenticidade. O que, que seria isso, né? Uma necessidade de ser quem somos, né? Então, quando a gente é um bebê, a gente é muito autêntico, porque a gente está com fome, a gente berra, a gente está cansado, a gente está muito conectado com a gente mesmo, não tem filtro. Mas na medida que a gente vai crescendo, a gente vai aprendendo os filtros, porque a gente quer ser amado e a gente precisa ser amado. O que acontece é que na vida adulta a gente não morre se a gente não for amado, né? Só que a gente ainda está reproduzindo o mecanismo de sobrevivência da nossa infância. Então, é muito importante que a gente se acolha nesse lugar onde a hora que eu ousar dizer não, vai ser difícil, vai me dar medo. Eu vou achar que eu estou sendo a pior pessoa, que eu estou sendo egoísta.
né? Então, como é que eu faço isso? Eu tenho que começar a me dar colo, eu tenho que começar a eu ser a minha própria mãe, né? Então, eu boto a mão, eu normalmente faço assim, eu boto a mão no meu coração e falo, tá tudo bem você se escolher agora, tá tudo bem, você não está rejeitando o outro, você está se escolhendo. E no caminho da comunicação autêntica, a gente então aprende como é que a gente verbaliza o nosso não de uma forma que a gente também cuide do outro, né? Que o outro não vá para essa dor ancestral de rejeição, né? Porque muita da nossa violência cotidiana, nós mulheres em casa, na família, vem desse não dizer o que a gente realmente quer, né? Porque toda vez que a gente diz sim, querendo dizer não, a gente vai apresentar essa conta, mesmo sem perceber. Vai apresentar essa conta mal-humorada, sem paciência, cozinhando de um jeito qualquer. Sabe assim, pequenas coisas que a gente fica meio de saco cheio de fazer. Não é porque a gente está de saco cheio de fazer aquilo, é porque a gente disse um monte de sim quando a gente queria dizer não. Então, perceber que dizer não, na verdade, cuida muito mais da relação do que dizer sim sem eu querer, é um ponto bem libertador, assim, de mudança na nossa qualidade de vida mesmo, assim. Olha, eu vou falar, Zoe, que assim, eu até meus 40 vou falar, porque eu demorei bastante, viu, para para poder acordar para a vida. Foi um processo mesmo de autoconhecimento que eu vinha assim, sempre me trabalhando, sempre buscando, fazendo terapia, enfim, me buscando mesmo. Mas eu era aquela que eu sempre, assim, eu não conseguia dizer não. E aí, uma vez eu li uma coisa, e que eu hoje, quando atendo, eu coloco muito para as pessoas, né, que assim, você acha que não sabe dizer não, mas na verdade você, como é que se diz? É uma especialista. Você acha que não sabe, mas você é uma especialista, porque você vive dizendo não para você. E aí, Uhum. quando eu ouvi isso, que eu acordei para a vida, mas assim, dizer os primeiros nãos foram muito difíceis. E te digo, confesso aqui para todos, que é um exercício diário, viu? É um exercício diário nas pequenas coisas. Às vezes a gente acha que é um negócio enorme, mas se a gente começar a praticar nas pequenas coisas, a gente percebe que quando chega uma coisa grande, a gente tem essa musculatura já desenvolvida, né? Então é muito lindo esse processo. E eu super me identifico com o que você acabou de dizer. Para mim também sempre foi muito difícil dizer não, porque tinha muito esse medo de não ser amada, né? Então é louco porque aí a gente pensa, não, então eu vou abrir mão de mim e vou dizer sim para você me amar. Mas se eu abrir mão de mim, você está amando quem exatamente, né? Se eu não estou mais ali. Então é uma lógica que não faz nenhum sentido se a gente realmente para olhar para ela, né? Uma coisa que para mim também foi libertadora ao longo da, eu acho que isso que é um amadurecimento que traz, foi aprender a dizer não sem justificativa. Entender que não é uma palavra que sozinha já diz tudo, né? Porque eu sempre fui uma pessoa que falava não, não quero, mas aí eu sempre arrumava alguma justificativa para sequência. Não vou, mas sempre tinha um mais depois. E eu aprendi que não, eu não quero, não estou com vontade, não vou, quero fazer. E isso parou de doer. É engraçado, né? Eu tenho um pouco de dificuldade com um não como uma frase pronta, como uma frase que se baste, sabe? Porque eu acho que a gente carrega muito uma ferida de rejeição. E quando a gente escuta um não, a gente, além de escutar o não para aquela coisa, por exemplo, vamos ao cinema comigo amanhã? Não. Ok, se eu conseguisse escutar só o não vou ao cinema com você amanhã, seria mais tranquilo. Mas o problema é que a maioria de nós, a gente escuta esse não como não vou ao cinema e você não é importante. Então, por isso que dói tanto ouvir não, né? Então, no caminho da comunicação autêntica, a gente descobre que todo não carrega algum sim por trás.
Então, ao invés de eu focar no não, que não está comunicando nada para o outro, que o outro vai preencher as lacunas, e normalmente de um jeito muito doloroso, como eu não sou importante para você, né? Porque o nosso cérebro ele é especialista em massacrar a gente, pelo menos o meu é Muito. assim. Então, Ele é. né, é a atividade favorita dele. Mas, então, como é que eu comunico o meu não dizendo o meu sim? Que não é ficar me explicando pelo meu não, sabe? Mas é simplesmente falar assim, amanhã no cinema, na verdade, eu pensei amanhã em ficar só lendo, eu não vou conseguir ir com você. Né? O que que é que eu não... O que que é que eu tô na cabeça que eu quero fazer, que tá me fazendo dizer aquele não? Sempre tem alguma coisa que eu tô escolhendo. Né? Então, se eu consigo ter essa clareza, às vezes não consigo ter na hora, mas depois que eu percebo, na verdade eu estou cansada, estou querendo descansar, não estou querendo ir ao cinema, né? Não tem nada a ver com você, é só uma questão do que eu estou precisando agora no momento, né? Eu gosto de dizer o sim que está por trás do não, sabe? Para cuidar dessa possível ferida que eu posso abrir no outro quando eu digo não. Isso é bem interessante. Eu não tinha parado para Eu pensar também não. sobre isso. Realmente você trouxe um ponto muito bacana, Zoe, Não, porque eu acho que o não, como uma palavra que se basta, ele é muito importante num momento de violência, de abuso, né? Ali eu não tenho que explicar, né? É não e acabou, eu estou num perigo. Agora, nas relações, né, que são pessoas que a gente quer cuidar também, né? A gente quer cuidar da gente, mas a gente também quer cuidar do outro, né? Aí eu acho importante esse cuidado do sim que está por trás do não. Achei legal isso que você trouxe, o sim que está por trás do não, e não necessariamente uma justificativa, né? Isso para mim fez sentido, Exato. muito sentido. é É. porque a gente tem essa coisa de querer agradar. E a Zoe trouxe que o Tem o outro mesmo querer, né? que também somos nós, né? Tem essa coisa da ferida da rejeição. E pode Sabe uma seguir, coisa que Zoe. acontece? Pelo menos eu percebi no meu processo, e que eu vejo muito nas minhas alunas, né? Então, a gente vem de um lugar onde culturalmente a gente aprendeu que dizer não é feio, não é coisa de pessoas bem educadas, principalmente mulheres, né? Então, a Sim. gente não aprendeu a dizer não. Aí, daqui a pouco, a gente começa a se trabalhar, né? Aí a gente começa a ficar mais potente, a gente faz terapia, a gente faz o curso da Zoe, a gente começa a aprender coisas. E aí, Já já então, quero a gente saber desse começa curso, dos cursos de Zoe, hein? Já já vou perguntar muita coisa. a gente começa a dizer não, porque agora eu consigo dizer não. Mas percebe como é o outro lado da moeda, né? Eu Eu ainda ia tô, eu Eu ia diz, tocar nesse ponto, que aí, às vezes, a gente vai para um lado oposto, né? Pode isso. seguir. Exatamente. E eu acho que a pergunta que o meu trabalho se faz, né, que a pergunta que eu acho importante a gente se fazer é: que mundo que eu quero viver? Né? Eu quero viver num mundo onde eu abro mão de mim pelo outro? Não. Mas eu também não quero viver num mundo que o outro abre mão de si para mim. Ok. Que mais eu quero? Eu quero viver num mundo amoroso. Eu realmente acredito na revolução do afeto, sabe? Eu acredito que a gente quer a mesma coisa enquanto ser humano, a gente quer se sentir amado, a gente quer se sentir visto, a gente quer se sentir importante. E não tem nada de errado com isso. Mas então, como é que eu vivo, então, desse lugar, né? Onde eu quero ser amada e também quero amar? Isso é uma prática. E é uma prática que está nos pequenos detalhes, e principalmente se a gente pensar em comunicação, né? É um não amoroso. Conosco e com o outro, né? Sim, porque é isso. O outro lado, depois que eu percebo que eu me abandonei a vida inteira, e eu não quero mais me abandonar, eu entro numa fase que é importante, que eu até falo, quando as pessoas entram no meu módulo 1 do Comunicação Autêntica, eu falo agora, tá todo mundo em reabilitação aqui. Agora, Rehab. nesses 2 meses, rehab. Nesses 2 meses, vocês vão focar em vocês. Não vai dizer nenhum sim quando for não. Esquece o outro. Você vai abandonar o outro nesse primeiro momento, nessa primeira fase. Né? Para a gente poder chegar na próxima fase, que aí sim é o mundo que eu quero viver,
que é eu não me abandono e eu não te abandono também, né? Que aí chega ali no equilíbrio, né? Porque realmente, às Uhum. vezes, para a gente romper, parece que a gente tem que ir lá para o outro extremo, né? E o outro extremo É. não vai funcionar, mas naquele primeiro momento, parece que o tipo assim, eu tô bacana, então eu vou sair disparando, metralhando não para tudo que é É aquela gente. história, o caminho sempre melhor é sempre o equilíbrio, né? Caminho do meio, caminho do meio. O E como é que caminho a do gente. meio, o caminho do meio, eu acho a síntese mais genial do que é ser humano, o que é estar vivo, né? Tudo, no fim das contas, se a gente lembrar dessa frase do Buda, eu acho que é gênio, gênio o caminho do meio, porque não é nem agora eu só vou comer alface e nem agora eu só vou comer brigadeiro, né? Como é que é comer um alface e um brigadeiro, né? Como é que é dizer não, mas também cuidar do outro quando eu digo não, né? Eu acho tão ensina tanto, né? Porque aí a gente percebe que a gente não é desconectado do outro, né? Isso é uma coisa que fizeram a gente acreditar, que a gente é desconectado. Mas a gente não é, porque, por exemplo, se eu chego para minha filha e falo, amanhã vamos no museu comigo, e ela não está afim de ir no museu comigo, porque ela prefere ir à praia, e eu obrigo ela a ir no museu comigo, eu vou pagar essa conta junto com ela. Ela vai pagar a conta porque ela vai achar um saco, e ela vai deixar claro para mim que ela está achando um saco. Então, um programa que podia ser ótimo para mim vira um saco também, porque eu obriguei ela a ir comigo. Então, quando a gente percebe que a vida fica muito mais maravilhosa quando eu faço o que eu quero e você também faz o que você quer, e que dentro do que a gente quer existe uma dança para que a gente descubra algo que funcione para mim e para você, aí é um outro jeito de estar no mundo, sabe? É muito simples e muito gratificante também. É, Você está falando aí, eu estou ouvindo a sua voz, você já deve ter ouvido isso de várias pessoas, soa como uma música para os ouvidos da gente. Então, Hum. o seu tom de voz, a sua cadência, é uma coisa que faz muito bem. Como é que a gente pode alinhar corpo, voz, sentimento, emoção para transformar a nossa comunicação numa comunicação mais verdadeira, mais autêntica, como você chama? Olha, eu adoraria te dar essa resposta assim numa frase e resolver o problema da humanidade. Mas o que eu posso te dizer é, tudo começa na hora que eu percebo que a bússola não está fora de mim, está dentro, né? Então, eu que aprendi a fugir de mim mesma a vida inteira, eu vou ter que tomar coragem de aquietar e de fechar o olho e de perceber o que está acontecendo dentro de mim aqui agora. E é um processo muito assustador. Por isso que eu digo, adoraria te falar numa frase, porque é um processo que demanda prática, né? Que requer você mudar a sua forma de pensar, você perceber, opa, se só eu estiver feliz, não vai ser tão bom, ou se só minha parceira ou meu parceiro estiver feliz também não vai ser tão bom. Então são vários, é como se a gente fosse construir uma casa nova, né? Então primeiro a gente vai fazer o chão, depois a gente vai colocar os tijolos, depois a gente vai fazer os quartos, e depois a gente vai pintar, depois a gente vai botar os móveis, ou seja, é um caminho para a vida, mas é um caminho super possível, né? E começa exatamente nesse lugar onde eu percebo a forma mais simples que eu ensino para as minhas alunas. O meu corpo está tenso ou ele está relaxado? Porque só isso, só essa pergunta que você pode se fazer, pode te dizer muito sobre o que você precisa mudar ou não, né? Então, se eu estou aqui conversando com vocês e eu estou relaxada, quer dizer que eu estou atendendo necessidade, está gostosão, posso ficar aqui 800 horas, o tempo parece que para. Agora, se eu tivesse numa outra situação e não tivesse me sentindo à vontade, eu não ia conseguir ficar criativa, eu não ia conseguir dar respostas, eu ia começar a ficar tensa. Então, o que que eu faço nessa hora, né? É importante que eu consiga ouvir isso e ao invés de eu performar que eu estou ótima, que eu consiga falar, olha, gente, acho que deu para mim, é tudo que eu podia contribuir
foi até agora, queria terminar, né? Como é que a gente aprende a botar nossos limites, né? Ô, Zoe, eu espero que você esteja bem relaxada, hein? Eu tô. O que que você acha? Olha para mim, o que que você acha? Tá maravilhosa, relax, relax, sorridente. E você trouxe uma coisa que, na verdade, é muito da minha filosofia de vida. Eu sigo uma filosofia de vida oriental, então eu sempre tive essa coisa mesmo do caminho do meio e de ter empatia, na verdade, amorosidade. E aí, a gente fala, tem o branco, tem o preto, mas tem vários tons de cinza aí, né? Então, assim, é a gente olhar para o outro e que o outro também tenha um olhar para a gente, no sentido não da gente ser um objeto de adoração, mas da gente se conectar ali e ser uma coisa bacana para os dois, enfim, para todo mundo, né? Uhum. Eu acho que tem uma coisa que eu percebi isso, eu lembro do dia que eu percebi isso, que eu era pequena, assim. Eu estava na escola ainda e a gente estava tendo uma aula de ciências, a gente falou sobre a gravidade, né? E eu percebi, cara, a gente vive num planeta que tem uma lei chamada gravidade, ok? Se a gente não fizer nada, a gente vai se afundar nessa lei. Fica tudo grave, fica tudo pesado, e aí fica difícil viver. E aí, quanto mais difícil viver fica, mais difícil a vida fica, e aí tudo fica aquelas pessoas que, né, que reclamam. Então, eu acho assim, que viver pode ser um ato revolucionário, né? Então, quando você falou da amorosidade, eu, para mim, assim, eu sou uma ativista do amor. Então, eu adoro, por exemplo, vou para um supermercado, sei lá, e aí a pessoa está lá trabalhando, né, há séculos, fazendo aquele trabalho monótono, ela não está ali, né? Então, como é que eu posso deixar uma sementinha de amor para ela? Né? Então, eu olho no olho, falo, tudo bem com você? Como você chama? Né? Se eu vou num restaurante, eu falo para o garçom, como é que você chama? Né? A gente trazer humanidade para as pessoas é um negócio que eu fico emocionada, assim, porque eu percebo que a pessoa sai daquela rigidez, daquele lugar sem vida que o nosso mundo, né, a gravidade faz a gente entrar, né, e de repente faz, ah, nossa, tudo bem, tadana, né? Então, eu gosto muito de ficar plantando essas sementes e me alimento, não é nem que só que eu estou dando, eu recebo de volta, né? Sim. Uma surpresa de ver o outro que, tipo, ah, nossa, é verdade, oi, tô aqui também, né? Então, eu fico sempre sonhando com esse mundo onde a gente possa ser ativista do amor mesmo, sabe? E não de um lugar de ingenuidade. Não é ingênuo fazer isso. É um lugar de viver melhor e poder oferecer também o melhor que a gente tem, né? Porque eu acredito que a gente vem do amor, né? Eu acho que cada pessoa, cada religião chama o que é alma, ou espírito, Uhum. ou natureza, ou universo, ou Deus, ou barará. Mas eu acho que todas as religiões, elas dizem a mesma coisa do amor, né? Então eu acredito que a gente é amor, que a gente vem do amor, que a gente vai para o amor, que tudo é amor. Só que por que que não é tudo amor? Porque a gente aprende coisas de fora para dentro que fazem a gente desconectar do que a gente é, que é amor, né? E aí a gente começa a ficar empedrado com mecanismos de defesa e operando de um lugar que é desconectado com a nossa essência. Então, como é que é voltar para essa essência e perceber, cara, minha vida é muito melhor quando eu estou dando um sorriso, né? E não quer dizer que eu não vá sentar para chorar, né? Porque se eu não sentar para chorar diante dos imprevistos da vida, o meu sorriso também não vai ser tão potente, natural, Uhum. eu diria, Uhum. né? Uhum. Então esse lugar não é uma positividade tóxica, não é um negócio ingênuo, mas é um negócio de ativismo político, assim, para mim, sabe? É uma coisa de qual é a minha revolução? A minha revolução é do afeto. Então vamos lá. Todo dia eu acordo e falo como é que eu posso transbordar mais afeto no dia de hoje, né? E eu imagino que quanto mais gente fizer isso, né? Acho que a gente vai
afetando o nosso entorno, né? E eu acredito que é assim que a gente muda o mundo, né? Infelizmente, a gente não consegue mudar o mundo de fora para dentro, né? Mas é de dentro onde eu me pergunto o que que eu quero, que mundo eu quero viver e como é que eu faço isso acontecer, né? E Você você. falou. Deixa eu só rapidinho, para eu não perder o raciocínio aqui, rapidinho. Você me lembrou a coisa do efeito borboleta, e eu, Uhum. como falei aqui, que eu sigo uma filosofia oriental, é muito assim, a gente hoje vê muito assim, porque assim, eu quero a paz no mundo, eu quero a paz no mundo, eu quero a paz no mundo, estou brigada com a minha irmã. Então, assim, será que a gente não vamos pensar na paz no nosso mundinho, que daí no nosso mundinho começa a reverberar para o mundão, né? Porque as Eu acho que pessoas é também, totalmente. muita gente fala muito, mas o agir é bem importante, né? O agir é essencial, né? Eu acho, eu enxergo o que que seria a nobreza do homem, né? Como se a gente botar um conceito assim, né? O que que seria a nobreza do ser humano, né? Quando a gente consegue alinhar, né, o que a gente pensa com o que a gente sente, com o que a gente faz, né? Esse é o grande desafio, né? Porque muitas vezes a gente pensa uma coisa, fala outra, faz outra, sente outra, e aí é o caos, né? Esse é o caos que não é o caos criativo, que é o caos destrutivo, né? Onde eu estou perdida. E aí eu já nem sei mais o que eu estou dizendo, não sei nem o que eu estou sentindo, mas estou te culpando, porque a culpa, no final das contas, é sua de eu estar me sentindo assim. Ou aquela frase que o povo adora, né? A culpa é minha, eu boto ali em quem eu quiser, né? Também, né? Você falou em desconexão e a gente sabe que o corpo fala. Você falou lá no comecinho do episódio sobre adoecimento e tal. Alguns sinais que o corpo emite quando a gente se desconecta de si mesmo? A que sinais que a gente precisa estar atenta? Olha, são tantos sinais, eu posso te responder isso de uma forma mais, de várias formas. Deixa eu te falar de algumas, então. Eu gosto sempre de olhar nas pequenas coisas. Então, primeiro, o meu corpo está tenso ou o meu corpo está relaxado, né? Eu estou feliz ou eu estou triste? Eu estou animada ou eu estou sem energia? Tudo isso aqui são sinais. Eu estar sem energia quer dizer que eu estou desconectada do que eu quero. Porque se eu tivesse conectada, quando eu estou fazendo uma coisa que eu quero, eu naturalmente tenho energia, né? Então, como é que eu percebo como é que meu corpo está, né? Esses pequenos sinais e não questiono. Porque o maior problema, eu acho, é que a gente, eu enxergo a mente como uma programação, sabe? Tipo um HD, né? Você bota aqui as informações do computador dentro do HD, essa é a sua mente. A mente está programada com tudo que a gente viu na vida, com tudo que a gente ouviu, com tudo que a gente aprendeu, né? Só que o nosso corpo não tem essa programação. O nosso corpo é alta tecnologia. Então o corpo diz pra gente: putz, estou cansada. Aí a nossa mente fala: não, Zoe, você não pode estar cansada agora. Vai, levanta a tua energia, fica melhor. Afinal de contas, você está não sei aonde, né? E aí, repetidas vezes, quando eu não respeito o que o meu corpo está me dizendo e deixo a minha mente me dizer o que que é o certo de eu fazer, eu vou ficando doente. Então, ou eu vou ficar deprimida, ou eu vou ficar ansiosa, né? Eu fico deprimida quando eu fico pensando no meu passado. Eu fico ansiosa quando eu fico imaginando esse futuro que normalmente nunca é maravilhoso, né? Então, são esses pequenos sinais, sabe? Eu gosto muito de ver pelo pequeno e não pelo câncer de mama. Também temos o câncer de mama, também temos as artroses, também eu não tenho como afirmar 100% essa informação, mas eu levo a minha vida de uma forma assim. Acreditar nisso me faz bem? Acreditar nisso me faz viver melhor? Então vamos nessa. Então, como é que eu faço? Tudo que acontece comigo, eu gosto de tentar entender o porquê, né? Então, cada doença, cada resfriado, cada pequena coisa, eu gosto sempre de perceber, peraí, onde é que me abandonei aqui?
não dormi direito, olha só, não me alimentei direito, então a minha imunidade caiu, fiquei resfriada, né? Eu acredito que tem conexão em tudo, né? Mas, de novo, estou falando aqui uma coisa do meu achismo, não tenho como comprovar isso. Mas percebo que acreditar nisso me faz cuidar melhor da minha vida, do meu corpo, da minha energia, sabe? Essa pausa, essa presença, esse olhar para dentro, que eu acho que a vida moderna, essa vida frenética que a gente leva, engoliu um pouco isso, né? É, com certeza. É engraçado, né? Porque olha o paradoxo que a gente vive. A gente vive num mundo onde, né? Imagina antigamente, quando a gente, né? Estamos aqui, somos de uma geração parecida aqui, né? Então a gente não tinha celular, né? A gente não tinha a Nada. possibilidade de olhar aqui meu e-mail. A gente não tinha nem e-mail, né? Então, assim, a gente desenvolveu tecnologicamente coisas para facilitarem a nossa vida e a gente nunca teve tão acelerado na vida. Olha que paradoxo, né? Então a gente tem que olhar para isso, cara, porque senão a gente perde vida, né? Eu tenho, para mim é um esforço gigantesco me obrigar a deixar o meu celular longe de mim, porque senão eu sou adicta. Eu me perco aqui, ó. Quando eu vejo, eu estou totalmente acelerada. Então eu deixo e vou andar na natureza, né? Eu programo o meu dia para tentar equilibrar essa adição aqui com a vida, né? Com andar descalço na grama, com sentir o sol na minha pele, com andar na natureza, né? Então, com meditar, com parar para ler, né? Então eu fico vendo, a minha filha tem 21 anos, eu fico vendo assim, cara, para ela que já nasceu, quando ela nasceu não tinha celular ainda, mas assim, já ela mesma enquanto criança, né, já estava no celular, mais tardio do que as crianças de agora, mas enfim, já é uma geração celular. Como é que vai ser isso, né? Eu não sei, porque não tem muito o que a gente fazer ao mesmo tempo, né? Acho que tem como a gente fazer o que a gente acredita, e dessa forma, talvez a geração deles, uma hora, chegue no momento que eles não queiram mais celular, né? Que eles façam uma revolução. Que, aliás, está acontecendo, né? Minha filha mora em Londres, por exemplo, ela falou: mãe, aqui as pessoas não usam mais iPhone, a galera jovem já é maneiro, você não está totalmente ligado. Então, assim, dá uma esperança de perceber que, né, que olhando criticamente para o nosso presente, a gente possa perceber que a gente está sendo muito escravizado por essa tecnologia e que ter tempo, não fazer nada, né, poder ter o ócio criativo, como dizia o Domênico de Masi. E o ócio criativo nada mais é do que se a gente pensar da onde a gente vem, né? Porque se a gente pensar que somos descendentes dos indígenas, né? Para que o indígena vai ficar fazendo um monte de coisa, né? Se ele pode relaxar, curtir, né? E fazer a coisa quando a coisa precisa ser feita, né? Então, eu acho que a Revolução Industrial, ela realmente, ela destruiu a nossa conexão com a vida, né? Porque no momento que eu começo a pensar numa escassez e eu tenho que acumular para não ficar sem, eu entro num ritmo de produção frenético que não tem fim, né? E que se eu não tomar conta de mim mesma, eu sou engolida por essa estrutura que acontece, né? E que demanda cada vez mais, né? Cada vez mais sem fim. E eu vou dar um exemplo meu. Eu nunca gostei de estar num trabalho daquele das 9 às 18. Então, quando eu estava, acho que batia um ano, eu acabava pedindo demissão. Me sufocava. E aí, hoje, eu sendo uma prestadora de serviço, eu acordo tipo 6 da manhã, vou dormir meia-noite, Não tem férias? com mil coisas. Férias? O que é isso? Mas, assim, lá na CLT, vamos colocar assim, no horário tradicional de trabalho, eu tinha que pedir para ir no médico. Eu preciso do horário X para ir no médico, não sei o quê. Eu hoje não peço esse horário, eu organizo meu horário. Mas mesmo organizando o horário, é uma coisa que, tipo assim, começa às 6 da manhã, acaba meia-noite, não todos os dias. E ainda fica faltando hora no dia, né? Eu acho, assim,
o tempo hoje passa muito mais rápido. Não é possível, porque falta hora no meu dia. Tem um livro muito interessante, que é um livro fininho, assim, rápido de ler, que chama Sociedade do Cansaço. É um livro de um filósofo oriental, não sei se ele é coreano, agora não me lembro de onde ele é. Mas ele diz exatamente que nós que somos trabalhadores autônomos, né, escolhemos isso como uma escolha de liberdade. Agora eu sou dona do meu próprio tempo, eu não preciso obedecer a ninguém, e no fim das contas, a gente é o mais escravizado, porque a gente não para de pensar no nosso próprio trabalho. Não tem hora, não tem lugar, não tem hora, porque eu não vou para lugar nenhum, eu estou sempre aqui, eu estou sempre comigo, eu estou sempre pensando qual é o próximo curso, qual é o anúncio, qual é o... Né? Então, é sério isso, né? É bem sério o que a gente está vivendo, e a gente precisa fazer escolhas conscientes, pessoais, né? Que aí não tem regra qual é o certo, qual é o errado. O que eu preciso para melhorar a minha qualidade de vida? E quando eu falo qualidade de vida, eu penso a minha conexão com a vida, né? A minha conexão minha comigo, com a natureza, com o respirar, com o estar aqui, com o ter tédio, né, com entrar numa fila e não pegar o meu celular, fazer o esforço de não pegar. Teve um dia que eu saí sem celular e foi muito engraçado, porque eu sentei num café e eu falei, cara, a sensação que eu tô nua, sabe assim? Uma sensação de estranheza, eu tô sem minha proteção, porque o celular, ele protege a gente, né? Ele protege a gente do inesperado, né? É um controle. E o nosso cérebro não gosta de novidade. Então, pegou a fome com a vontade de comer. Os caras foram muito inteligentes mesmo, sabe? Assim, de conseguir escravizar a gente de uma forma perfeita, né? Porque se eu estou aqui no meu celular, eu tenho menos chance de que o meu olhar me cruze com o olhar de alguém e aquilo ali me deixe um pouco assim, né? Então, como é que eu me obrigo a fazer isso, então? Né? A sair sem o celular ou, né, cruzar olhares, puxar papo com pessoas desconhecidas na rua, né, que era uma coisa tão comum da gente fazer antigamente, né? Eu adoro puxar papo, eu puxo papo com todo mundo, assim, porque como um exercício, é uma escolha, assim, tipo, não, eu preciso ampliar o meu mundo, porque senão ele faz isso, né? Esse negócio de puxar papo é engraçado. Eu me lembrei da minha avó, que estava num supermercado escolhendo um sabão em pó. Em menos de 5 minutos depois, ela já estava passando o endereço dela para a mulher que falou que o amaciante que ela estava escolhendo era pior do que o outro. Então, assim, é uma coisa que a gente não tem mais, né? A gente nem olha para as pessoas. E isso me É. trouxe, eu acho que a gente está buscando muito essa volta para casa, né? Você falou aí de pensar em mais um curso, mais um anúncio, mais não sei o quê. Tem um retiro vindo aí no final do mês, né? Conta para a gente como é que Tem vai um, ser isso. tem um retiro no final do mês, porque eu passo o ano inteiro dando aulas online pelo Zoom, né? E eu sinto muita falta de poder estar presencial. Mas como eu escolhi não morar mais no Brasil, né? Eu moro em Portugal. Então, todo ano eu vou para o Brasil e faço um retiro onde a gente passa 3, 4 dias juntos na natureza e onde eu dou as aulas todas de comunicação autêntica e a gente tem várias práticas. É um retiro só para mulheres, né? Onde a gente realmente vive esse conceito de comunidade. Né? As pessoas começam a estudar comigo, a gente vai formando uma família e essa família ela começa a criar força própria para além de mim, o que eu acho mais lindo, assim, né? Então, são mulheres que se conectam com o mesmo propósito, né? De conseguir se reconectar consigo próprio, com a vida, se divertir, né? Poder ter uma vida mais gostosa, mais tesuda, e é usando ferramentas, né? Que aí eu trago ferramentas da comunicação, da neurociência, do trabalho do Gabor Maté, da comunicação não violenta, enfim. Então, não é uma coisa não, a gente vai aprender, a gente vai pensar, a gente vai chorar, a gente vai se abraçar, a gente vai cantar, a gente vai dançar. Então, esse retiro vai ser dia 27 de novembro, até dia 30 de novembro, no litoral de São Paulo, em Ubatumirim, e, e vai ser lindo. Ainda tem algumas poucas vagas, se você estiver vendo aqui e sentir o chamado, me manda uma mensagem pelo Instagram que eu te passo os detalhes. Zoe, fala para a gente uma coisa. A gente falou lá de mulher querer agradar, a gente passa uma vida, às vezes,
se anulando, né, em função desse agradar o outro, como é que a gente pode, além do participar do seu retiro, como é que a gente pode voltar a se conectar com os nossos próprios desejos, com a nossa própria essência, vamos dizer assim? Então, eu vou te dar uma resposta provocativa, que é o seguinte: a gente tem uma forma de pensar que a gente abre mão da gente, que a gente quer agradar, né? O problema da gente pensar assim é que a gente vai ficar ressentida depois, né? Porque a gente está fazendo algo para conseguir algo em troca. E esse algo em troca que eu espero, que é o seu amor, provavelmente nunca vai ser o suficiente para mim, né? Então, como é repensar essa minha atitude? Quando eu penso que eu estou abrindo mão de mim por você, ao invés de eu pensar isso, eu quero pensar assim: quero ser amada. Então, eu não estou abrindo mão de mim, eu estou escolhendo dizer sim para que você me ame. Percebe? Porque aí eu pego a responsabilidade de volta para mim. Ao invés de eu ser a vítima que me abandono para ser amada, eu estou escolhendo ser amada, e a forma que eu sei que eu vou ser amada é se eu disser sim para você. Entendeu? Então, primeiro é perceber que aquilo que eu faço está sempre vindo de alguma necessidade minha. Só que eu acho que eu estou fazendo por você. E aí eu vou então te cobrar depois. Mas na verdade, eu estou fazendo por mim. Eu estou fazendo porque eu quero o seu amor. É Então a igual o primeira porquê do coisa, não lá no começo, né? exatamente, exatamente. Né? Então, óbvio que eu gosto de lidar com essa questão de duas formas. A primeira forma é sim, somos mulheres numa sociedade patriarcal, numa sociedade que privilegia os homens, e que isso faz com que a gente tenha comportamentos meio padrões, assim, né? Que vou dar só um exemplo, tem uma das aulas do Comunicação Autêntica, módulo 3 que tem um casal que faz. E normalmente 98% são mulheres e 2% homens. E nessa aula só tem ele de homem. E aí eu fiz uma pergunta, eu falei, eu queria que vocês levantassem a mão aqui. Quem tem dificuldade de dizer não? Todas as mulheres levantaram, menos ele. Né? Então, isso mostra uma coisa sistêmica. Né? Não é que nós temos um problema, não. A gente aprendeu que mulher não diz não e homem diz não. Por exemplo, raiva. A gente aprendeu que raiva é feio. Mulher não pode sentir raiva, mas homem é poderoso com raiva. Né? Então, tem uma camada que é importante a gente perceber: a nossa herança cultural, que influencia, né, e que alimenta a dificuldade da gente se escolher. E aí depois, num segundo momento, então eu percebo que não, peraí, na verdade eu estou sempre me escolhendo, né? Só que eu estou me escolhendo, às vezes eu estou me escolhendo sem perceber que se eu for eu mesma e você não me quiser, tá tudo bem também, né? Então esse é o outro passo de perceber, não, eu não estou mais abrindo mão de mim, e tudo bem se você não gostar de mim assim. Eu não vou morrer. Tem quem goste. É um outro olhar para isso, né? Interessante. É. E o outro olhar muito mais saudável com nós mesmas. Amoroso, inclusive, né? A gente falou tanto de amorosidade. E com o outro também, sabe? Porque o que que acontece? A gente é muito comum, né, principalmente nas famílias, por exemplo, a gente querer que as pessoas ajam de uma determinada forma, da forma que eu acho que é a forma certa. Então vira um monte de prisioneiro dentro de uma sala, né? Aquelas reuniões de família que você fala, ai, que saco que tem reunião de família. Por quê? Porque ninguém está se permitindo ser, né? A gente já entende um código ali, que a gente sabe que, né, dependendo da figura paterna, você tem que agir de uma certa forma, e aí a mãe, então, não sei o quê, tem toda uma dinâmica que acontece ali, Todo né? mundo Agora, atuando, na verdade, Até né? as festas de todo mundo Natal, hein? atuando, todo mundo tenso, todo mundo vivendo menos, né? E nem percebendo que está vivendo menos, né? Então, como é que é mudar essa dinâmica? Mudar essa dinâmica é começar a viver de um lugar onde
você é bem-vinda do jeito que você é. E eu quero ser bem-vinda do jeito que eu sou. Não quer dizer que eu vá ser uma pessoa que eu faço o que eu quiser e não estou nem aí. Não, né? Mas eu quero dizer sim, eu quero dizer não. O seu não é bem-vindo. Por exemplo, eu com a minha filha, hoje em dia eu preciso menos, mas eu sempre ajudei ela a me dizer não. Hoje em dia ela fala assim na lata. E a gente dá risada. Mas quando ela me traz um problema, mãe, eu tô te ligando porque eu quero saber que não sei o que, tarará, 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 você não sabe o que aconteceu, barará, barará. Eu aprendi a falar, você quer saber o que eu faria? E se não quiser, não tem problema. Né? Então, como é que a gente se comunica, agora voltando para a comunicação autêntica, fazendo mais perguntas do que afirmações, né? Porque o que acontece é que a gente está cheio de boa intenção. E a gente é muito boa em ver o que o outro precisa fazer para viver uma vida melhor. Né? Oh, Então, o nosso foco está ali. Eu estou vendo e sei. Não, para você, na verdade, você só precisa largar esse marido. Ou você só precisa, não sei, que essas coisas fossem super simples, assim, né? É tão Então, a fácil, gente né? Resolver, solucionar os problemas dos outros. muito fácil, né? Então, então tem uma coisa no curso que a gente percebe que, na maioria das vezes, na grande maioria das vezes, quando eu estou sofrendo e eu vou falar com alguém, eu não quero uma solução, eu quero um colo. E o que que seria esse colo, então? O colo é exatamente eu poder te ouvir do jeito que você tá. Porque na hora que eu te escuto com empatia, né, que eu só quero te entender, eu quero que você se sinta ouvido, que você se sinta vista, sem te dizer o que você tem que fazer, sem te dizer minha opinião, sem te dizer que você está exagerando ou etc., né? Quando eu só te recebo e falo, nossa, estou ouvindo aqui você dizer que tá difícil, né? Porque não sei o que lá, é isso, né? Acontece uma coisa no corpo do outro que é tão bonito de ver, porque a pessoa relaxa, ela fala, em algum lugar dela ela se sente bem-vinda exatamente do jeito que ela é. E isso é a cultura da paz, né? Quando eu penso, eu quero viver no mundo da paz. Tá, mas o que que eu estou fazendo para viver no mundo de paz? Eu estou ouvindo o outro, né? Ou eu já estou querendo que o outro faça sei lá o que que eu acho que é a solução da vida dele, né? O que que eu A estou gente faz isso o projetando, tempo né? inteiro. O que que eu estou projetando e o que que eu estou. E no fim das contas, né? A gente faz isso por amor ao outro. A gente quer que o outro saia do sofrimento. Só que uma pessoa sofrendo, se eu disser para ela qual é a solução do sofrimento, ela vai sofrer mais ainda, porque ela vai pensar: caramba, ainda sou burra, nem consigo solucionar isso, nem consegui pensar isso. Então ela sofre dobrado, né? Agora, se uma pessoa estiver sofrendo e eu só pegar ela no colo e falar assim: quer um abraço? Estou aqui com você, pode chorar, ou o tempo que você precisar, eu estou aqui. Ela se torna automaticamente mais potente e mais inteligente. Então, como que é andar pelo mundo, né, de um lugar de potência, onde a gente quer as pessoas potentes e a gente quer estar potente junto, né, porque isso torna o mundo muito melhor. maravilhoso. Que sejamos todos potentes, né? Nossa, tô com um monte de coisa para digerir aqui depois desse episódio. Meu Deus. Ó, eu vou até aproveitar, já que você está com um monte de coisa, porque estudar comigo é isso mesmo, gente. Vocês não têm noção, é fogo no parquinho para a gente depois construir um jardim, né? Então, aproveitar que vocês falaram do retiro, e ontem a gente lançou uma coisa chamada Passe Livre 2026, que Ah, eu vi. vai ficar até o fim do mês, né? Que você paga um valor e você tem acesso a todos os cursos que eu der ano que vem, ao vivo, e também acesso a todos os cursos gravados. E isso eu nunca fiz antes, mas eu senti que muita gente entra no módulo um e depois fica preocupada. Não sei se eu consigo pagar o módulo 2. E as pessoas que continuam, elas se transformam tanto. E é tão bonito, porque eu realmente sinto que a cada pessoa que se liberta, eu me liberto mais ainda, né? Então foi uma forma de pensar como é que eu ajudo essa pessoa a fazer a jornada completa, a não precisar mais de mim realmente, né? Então esse é o Passe Livre 2026. Se vocês quiserem conhecer também, manda mensagem e fica o convite, porque não tem como a vida continuar igual se você passar um ano comigo. Uau. Opa!
Convite potente esse. Né? Zoe, a gente quer muito agradecer esse papo extremamente potente. Cabeça, ó, tá aqui, ó. Bota potência nisso, tá fervilhando mesmo. Eu tô aqui achando que isso vai reverberar ainda por alguns dias na minha cabeça, e acho que de todo mundo que está nos ouvindo e nos vendo, porque realmente tem muita coisa para a gente assimilar e trazer para as nossas vidas, para melhorar as nossas e as dos outros, das pessoas com quem a gente convive, né? A gente se permitir, né, Zoe? Que bom, porque foi assim que minha vida mudou radicalmente, assim, né? De uma pessoa que veio de uma família muito disfuncional e que já fui muito deprimida, para uma pessoa hoje que acorda e fala, caralho, que maneiro, o que vai rolar no dia de hoje, né? Então eu acredito que a gente merece viver uma vida mais maravilhosa, e para isso a gente tem que realmente perceber o que é que a gente acredita, o que a gente pensa e que não é nosso, que veio de fora e que não faz minha vida ficar melhor, né? Então eu fico feliz que vocês se sentiram tocadas pelas coisas que eu falei aqui, e que isso possa reverberar não só mais uns dias, mas para o resto da vida, que se pegar alguma coisinha e realmente praticar ela, vocês vão poder perceber mudanças bem significativas. Então, obrigada pelo convite, eu fico muito feliz de poder transmitir essas ferramentas que realmente revolucionam minha vida todo dia, e eu sei que também revolucionam muitas pessoas. Então, obrigada pelo espaço, foi um prazer, e espero encontrar vocês de novo. Com certeza. E quem curtiu também, quem está sentindo reverberar, curta, comente, compartilhe esse episódio. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, que para nós é muito importante. E a gente está aqui toda quarta-feira, às 19 horas, com episódios novos, no YouTube e no Spotify, no @Nosso Papo a gente inventa. E vocês também podem seguir a gente no Instagram e no TikTok, @Nosso Papo a gente inventa. Beijo! O nosso papo A gente inventa.